Bom, minha gente, nós vamos voltar a falar agora sobre a CPI da pandemia. Hoje não tem sessão, diferentemente da semana passada, quando também houve sessão na sexta-feira. Nesta sexta não há sessão. A de ontem continua reverberando, né? Quando os senadores ouviram aquele cabo da Polícia Militar de Minas Gerais e um vendedor de vacinas chamado Luiz Paulo Dominguete. Os senadores seguem tentando esclarecer denúncias envolvendo suspeitas de corrupção na compra de vacinas pelo governo federal, nesse contrato supostamente oferecido pela Davat, a partir desse cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, 400 milhões de doses com a AstraZeneca, naquele contrato com a Bharat Biotech para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin. Nós vamos conversar com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Senador, muito obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a CNN, hein? Bom dia ao senhor. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos os assinantes da CNN. Senador, com que conclusão, se é que o senhor saiu com alguma conclusão formada a respeito de tudo o que aconteceu ontem na CPI, a partir do depoimento de um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, que surge com supostas 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, ou seja, dava para imunizar com as 2 doses todos os brasileiros com mais de 18 anos, com as doses que ele ofereceu ao Ministério da Saúde. Ele chega, agente importante no Ministério, é recebido no Ministério, aí divulga aquela gravação do Luiz Miranda, confirma um suposto pedido de propina feito a ele. O que é que o senhor concluiu depois de tudo aquilo que aconteceu ontem, senador? Bom, primeiro foi uma grande confusão, né, ter levado o Dominguete para a CPI, mas ele tinha dado uma entrevista num jornal de grande circulação, Jornal Nacional, afirmando que havia sido abordado e tendo sido vítima de uma tentativa de uma negociação de corrupção, ou seja, ele queria vender a vacina, segundo ele, vacinas que não foram comercializadas, uma conversa muito estranha, e o governo pediu propina. O governo, aí diga-se o Roberto Dias e alguns representantes do governo, do Ministério da Saúde, pediram $1 por dose para a comercialização dessa vacina. Então, isso fez com que alguns membros da CPI fizesse a convocação e a gente ouviu ele ontem. A questão é que, no meio da confusão, ele coloca um áudio tentando desqualificar um outro depoente que foi na sexta-feira passada, que é o deputado Luiz Miranda. Então, isso gerou muita confusão. Ao fim e ao cabo, eu acho que foi pior para o governo, porque envolveu e reafirma, porque ele em nenhum momento ele negou que tenha pedido ou tenha sido solicitado a ele propina, né, para a comercialização das vacinas por funcionários do Ministério. Então, eu acho que trouxe o governo mais ainda para dentro da CPI e aumenta a suspeição sobre a corrupção dentro do Ministério da Saúde na compra de vacinas. E tem uma coisa que a gente precisa observar: o Brasil tem um programa de imunização que é considerado um dos maiores do mundo. Não tem necessidade de comprar vacinas através de intermediários. É o caso da Covidência, que falam no Heng, falam no próprio Wizard, intermediando a venda dessas vacinas. São suspeições, são notícias que a gente tem. Este caso do que o Dominguete reputou ontem na CPI, é o caso da Covaxin, que é um caso concreto, né, com intermediação. O Brasil tem tamanho, tem importância, é um grande produtor de vacinas animais, de vacinas humanas, já foi autossuficiente nisso. Em várias vacinas o Brasil produz o que consome, e tem o maior programa de imunização do mundo, reconhecido mundialmente. Portanto, um país que poderia comprar vacinas sem intermediário. O estranho é que atores fora do Ministério é quem negocia a vacina. No caso da Pfizer,
foi o Fábio Van Garten, né? Faz um contrato com a Pfizer de $10 em março e em maio faz um contrato de $12 a unidade, 20% de acréscimo em 2 meses. Se você aumentar a quantidade de que você compra, diminui o preço. Essa é a regra universal. Portanto, tem coisas aí que a gente precisa entender. Por que essas intermediações? Para que intermediação? Um país que sempre comprou vacinas direto do fabricante ou através da Organização Mundial de Saúde, que sempre foi, em momentos como esse, a ponte para a aquisição de vacinas em grande quantidade, num tempo razoável e a um preço justo. Agora, senador, o Dominguete confirmou ontem o que disse em entrevista à Folha de São Paulo, mas ele não prova que ele é representante da AstraZeneca ou da Davatt, não prova de onde sacaria 400 milhões de doses da vacina, não prova o suposto pedido de propina. Isso não enfraquece o depoimento dele? Não, o depoimento dele foi valorizado, inclusive, pelo governo. E o governo tentou usar o depoimento dele para desqualificar o depoimento do Luiz Miranda. O Dominguete parece um aventureiro que tentou vender vacinas ao Ministério e recebeu do Ministério, parecendo que o Ministério não conhece esse mercado, né? Conversou com pessoas do Ministério, citou nomes e disse que ofereceu e que foi proposto a ele aumentar em $1 o valor da vacina, da unidade, ou seja, da dose, para que pudesse ser comercializado. Então, é uma denúncia que ele faz. Que a história é muito mal contada. Agora, é importante dizer que o Cadenhas, o presidente da Davatt nos Estados Unidos, disse que em um e-mail enviado para um jornal como resposta, que foi o governo que pediu a inclusão do Dominguete nas negociações. Senador, o Gustavo Uribe, nosso analista de política, vai fazer uma pergunta ao senhor. Uribe. Senador, bom dia. Senador, o que nós vimos ontem é que muitos senadores do G7, do grupo de senadores independentes de oposição, defendem que essas apurações da Davatt sejam colocadas em escanteio e o foco da comissão de inquérito volte aos contratos da Covaxin, até porque o depoimento de ontem gerou muita insatisfação e muitas dúvidas. O senhor defende que se volte a Covaxin ou que as duas apurações sigam em paralelo na comissão de inquérito? Eu acho que a gente tem que seguir aquilo que é mais consistente, que é o foco na Covaxin. É óbvio que você não pode... o que foi dito ontem, que o Dominguete reafirmou, é só um fato. Disse, olha, eu fui vender e me pediram propina, ponto. Mas isso já está dito. Agora o que a gente precisa é ouvir aqueles que autorizaram a contratação e a importação da vacina da Covaxin, funcionários do Ministério da Saúde, sobre os quais pesa uma denúncia grave feita pelo deputado Luiz Miranda, que tentaram desqualificar, e o próprio Dominguete tentou desqualificar ontem no depoimento, parecendo até que o Dominguete e a história foi plantada para desviar o foco, mas a maioria dos senadores tem maturidade e acabou sendo reorganizado e ficando ruim. Se essa tentativa existiu, ela se frustrou e piorou a situação para quem montou essa tentativa de desviar o foco. E agora, mais uma denúncia, mas ninguém vai abrir mão de investigar aquilo que estava em curso, que é a compra da Covaxin, que deve ser o foco da CPI nos próximos dias. Senador, o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, segue insistindo nas redes sociais para ser ouvido o mais rapidamente possível pela CPI, para que ele possa esclarecer o suposto envolvimento dele com a Precisa Medicamentos, a compra da Covaxin. O senhor acha que a CPI acerta ao retardar o depoimento do Ricardo Barros para tentar colher mais dados, para conseguir fazer uma sessão com ele com mais conteúdo? O ideal é que ele falasse já imediatamente para colocar a posição dele a respeito de tudo que está acontecendo?
Olha, o Ricardo Barros, ele é um parlamentar muito experiente, um parlamentar que tem uma capacidade de argumentação grande. A CPI precisa trazê-lo no momento que tiver um parlamentar. Eu acho que a exposição dele agora ela é desnecessária, é uma denúncia. A gente precisa saber se essas denúncias têm, de fato, força, ter elementos que atestem que houve, ou se houve ou não, a participação dele. E aí, diante dessa documentação, é hora dele ir à CPI e poder prestar os esclarecimentos que ele achar necessário. Mas a CPI precisa estar mais preparada para fazer a oitiva com o deputado Ricardo Barros, que tem sido acusado de ser líder de um esquema de corrupção no Ministério da Saúde. Senador Rogério Carvalho, do PT, Sergipe, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN mais uma vez e um bom final de semana ao senhor, senador. Você também, Colombo. Grande abraço a todos.